E finalmente chegou a vez dele, um dos fundos mais famosos da Bolsa de Valores. Hoje falaremos sobre o MXRF11. Nesse vídeo eu tô aqui para mostrar o porquê eu investiria no MXRF11 e o porquê eu não investiria nesse fundo imobiliário. Fica comigo até o fim porque tem muita informação interessante. Bora lá! Get ready. Vamos começar falando primeiro sobre os 5 pontos positivos. E o primeiro ponto pelo qual eu investiria nele é o patrimônio líquido. Dando uma olhada aqui no ranking de valor patrimonial dos fundos imobiliários, veja que o MXRF11 se encontra na 9ª posição. O patrimônio líquido dele é de 4,12 bilhões. É um patrimônio gigantesco. E é claro que um fundo com esse valor patrimonial me passa uma segurança muito maior. O segundo ponto positivo, que é um ponto que atrai muitos investidores, é o Dividend Yield. Por ser um fundo imobiliário de papel, você pode esperar um rendimento melhor do que nos fundos imobiliários de tijolo. Apenas em 2020 e 2021 que ele distribuiu 8,41% e 9,25%, mas veja só, 2022, 12,27%, 12,98%, 11,59%, caiu um pouquinho, e aqui 11,30%, caiu mais um pouquinho, mas já está recuperando o atual de 12,32%. E esse ponto positivo pode se conectar também com o terceiro ponto positivo, que é a consistência na distribuição de dividendos. E veja só essa consistência. Aqui os próximos dividendos vão vir no dia 12 do 12, anteriormente vieram no dia 14 do 11, 14 do 10, 12 do 9, 14 do 8, 14 do 7, 13 do 6, 15 do 5. Veja que existe uma consistência, mas se a gente voltar aqui para trás, ó, as datas, ele não deixou de pagar nenhuma vez, e os valores se mantiveram próximos aqui. Veja só, 9 por cota no mês 2 também, aí no mês 1 de 2025 e no mês 12 de 2024, 10 centavos por cota, depois teve 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, beleza. Na página 3 temos aqui também 10, 10, 10, e aí no dia 15 de 1 de 2024 ele distribuiu 11 centavos por cota, em 2023 no mês 12, 11, 10, 9, 8, 12 centavos por cota até no mês 7. Então a consistência é importante de se destacar, ele não teve inconsistências grandes ali na distribuição, teve alguns meses de 9 centavos, alguns de 10, alguns de 11, mas no fim das contas a consistência existe e todo mês você vai contar com seu rendimento. O quarto ponto positivo é a indexação favorável aos cenários de juros e à inflação. A maior parte dos CRIs do MXRF11 é indexada ao CDI e ao IPCA. E em cenários de inflação e de juros altos, isso tende a sustentar o patamar da distribuição de dividendos ou até mesmo aumentar. E o quinto ponto positivo, que é um pouco polêmico, muita gente não gosta disso, é que ele é o fundo imobiliário que mais tem investidores na Bolsa de Valores. Eu particularmente acho isso super positivo, porque você vê investidores pequenos, investidores grandes, todo mundo tem MXRF11. Isso dá sim uma certa credibilidade para o fundo. Mas é claro que nesse ponto positivo tem um pequeno lado escondido que é negativo. E aí já vai o primeiro ponto negativo. O fato dele ter muitos investidores, qualquer notícia esquisita que saia, sendo verdadeira ou falsa, ou fala de algum influenciador de finanças muito grande, pode fazer com que alguns investidores pequenos, que não estão investindo em si pelo fundamento, mas sim por opiniões, e é uma quantidade grande de investidores que investem dessa forma no MXRF11, porque ele é uma porta de entrada muito fácil para os investidores iniciantes, e com isso pode ocorrer o efeito manada. Se muita gente começa a sair, mesmo esses investidores menores, o preço da cota começa a cair. Quem começa a observar o preço caindo também vai achar que tudo vai acabar, que ela está indo para o ralo e vai começar a sair também. Então ela é muito suscetível ao efeito manada. Tem mais um ponto negativo, que é o valor da cota. Para você entrar, você precisa de R$10, é uma cota de base 10. As cotas de base 10 são cotas de fácil acesso para o investidor pequeno, um investidor que não sabe o que está fazendo, que simplesmente está iniciando no mercado. E esse investidor tem a tendência de entrar e sair a todo momento, tem a tendência de ser influenciado demais por influenciadores grandes e também tem a tendência de não investigar exatamente o motivo de estar investindo no próprio fundo imobiliário que está comprando. Um outro ponto negativo é a pressão de emissões de cotas. Veja que em 2020 tinha 182 milhões de cotas emitidas, e aí em 2021 passou para 226 milhões. Já em 2023, 259 milhões, não foi tanto, mas de 23 para 24, vejo tanto que de cotas que foram emitidas, quase o dobro aqui,
quase o dobro, 437 milhões. Até o momento, não houve mais emissões. Porém, é um fundo imobiliário que está crescendo muito e a demanda dele também está aumentando. Então, pode ter certeza que eventualmente veremos mais emissões de cotas. Ah, mas isso não é tão negativo, porque aumenta o valor do mercado. Sim, de fato. Porém, um fundo imobiliário que emite muitas cotas e quando os investidores não exercem o direito de subscrição, ele acaba tendo que usar muito dinheiro de caixa e isso pode impactar nos dividendos em curto prazo. Para quem não tem as cotas, tudo bem, mas para quem já tem as cotas e está só vivendo ali de renda, não é um movimento muito interessante. E o último ponto negativo é a dificuldade de encontrar ele com o PVP abaixo de 1. O preço da cotação atual é de 9,50 e toda santa vez que eu entro para verificar o PVP, ele sempre está ou 1, ou 1.1, ou 1.2. E eu sei que muita gente vai falar, mas não importa o PVP, você vai comprar por rendimentos, né, e não por valorização. Sim, de fato, mas eu particularmente não gosto de entrar quando o valor já está alto. Agora, uma coisa importante para se lembrar, sempre que você for investir em um fundo de papel, ele não é focado em crescimento de patrimônio igual os fundos de tijolo. Fiz análise de alguns fundos de tijolo aqui e mostrei para vocês o quanto eles se valorizaram. O fundo de papel não tem essa tendência. Porém, o fundo de papel entrega um dividend yield maior do que os fundos de tijolo, como eu havia mencionado antes. Então, se você quer investir no MXRF11, vá com essa mentalidade de que você está investindo para colher bons dividendos e não para crescer o seu patrimônio na valorização do ativo. É claro que eu tenho na minha carteira pessoal, eu tenho 51 mil investidos no fundo imobiliário MXRF11. Se você quiser ver o quanto ele está me rendendo, é só clicar neste vídeo aqui que eu vou deixar no card. Dá uma olhada lá, tem bastante informação interessante, tem coisas que eu falei sobre ele ali também. O quanto eu paguei nele, o quanto ele se valorizou, porque ele teve uma boa valorização, e o quanto eu recebo todo mês apenas com ele. Muito obrigado a todos vocês que ficaram até o fim do vídeo, um grande abraço e até a próxima.